vida aqui ou não, vai chover, cai a chuva sobre justo e sobre ímpio. E a palavra do Senhor nos ensina aqui a sermos disciplinados. O diabo, ele nos conduz a uma vida de bagunça, a uma vida de anarquia. A palavra do Senhor diz que uma pessoa que não tem disciplina, ela é como uma cidade sem muro. Aquela cidade que as pessoas entram e saem a hora que quer. Antigamente tinha horário de recolher, horário de entrar, horário de poder sair. Em Jerusalém, por exemplo, dia de sábado, ninguém entrava naquela cidade, comerciante nenhum. Sexta-feira, às 18 horas, se fechavam as portas daquele muro e só se abria no domingo pela manhã, porque era uma cidade que tinha regras. E a Bíblia diz que uma pessoa que não tem disciplina é uma cidade sem muro. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma pessoa bagunçada. Sabe, uma vida cheia de confusão, que não tem ordem, como a Bíblia diz, que não tem decência, que faz a hora que quer, que come a hora que quer, que dorme a hora que quer, que anda de qualquer jeito. É uma vida indisciplinada, uma vida bagunçada. Glória a Deus. Glória a Deus. Que uma vida bagunçada é uma vida estressante. Uma pessoa que não tem controle é uma pessoa que ela não tem fruto. É uma vida improdutiva, uma vida que não tem ordem, que não tem decência. E a pessoa, irmão, disciplinada, ela acaba vivendo uma vida frustrada, porque olha para o casamento, está frustrado. Olha para a vida financeira, é uma bagunça. Olha para a vida profissional, a mesma coisa. Olha para as áreas da sua vida ministerial, nem se fala. Por quê? A pessoa não tem controle. Glória a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia nos mostra em vários momentos aqui, em vários textos, que Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito específico para a vida de cada um de nós. Glórias a Deus. Mas para viver isso, você tem que seguir um processo, você tem que pagar um preço, você tem que ter disciplina. Você não faz o que quer, depois você fala, eu quero, mas eu não faço, porque isso não vai me levar a lugar algum. É uma disciplina. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia que pessoas indisciplinadas, a vida dela é uma vida de fracasso, uma vida que a pessoa não vive o plano de Deus. Pessoas como a mulher de Ló, que a Bíblia não fala nem o nome dela, porque o nome dela não está escrito no livro da vida, ela é desconhecida no céu, e a gente vê que é uma mulher guiada pela carne. Quando Deus falou na palavra dele, não olha para trás, aquela carne, aquela curiosidade, aquela vontade era tão grande que ela dominava por aquilo, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ela trouxe maldição para a vida dela, maldição para a família dela, acabou com o futuro dela. Pessoas como Sansão, que é um exemplo clássico, um homem que desde nos nascimentos Deus falou: esse é nazireu, é um homem separado, um homem escolhido para grandes coisas. E quando ele foi disciplinado, ele foi vitorioso. Mas depois de 20 anos governando Israel, vencendo os inimigos, ele se deixou levar pela sua própria carne, pelos seus próprios instintos, pelos seus desejos, e ele se deitou com uma prostituta. Depois ele se deitou com Dalila, e a gente sabe o futuro dele. Os inimigos furaram os seus olhos, os inimigos colocaram ele para empurrar um moinho como um animal, cortaram o seu cabelo e fizeram dele um palhaço. A Bíblia diz que os filisteus falaram: traga-nos Sansão para nos fazer rir. Irmão, a pessoa que é indisciplinada, que a vida dela é uma bagunça, é isso que o inimigo faz. Ela vira motivo de zombaria, de risaria. As pessoas começam a zombar desta pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz que a vida cristã, ela é comparada como uma corrida. E ele compara-nos como um atleta, porque a vida de um atleta, ela é regrada, ela é disciplinada. Ele tem horário de acordar, ele tem horário de comer, ele não pode comer qualquer coisa.
imitadores, como eu sou de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: eis que eu esmurro o meu corpo e o coloco à servidão, para que pregando aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado. E a gente vê com tantos cristãos que pregam no serviço, que pregam na rua, que já pregou para tantas pessoas, que hoje estão reprovados por causa da indisciplina. Eu li há uns 9 anos atrás a história de um homem que me deixou bem impactado. Era um homem que em 1945, ele tinha 25 anos. E ele era considerado, quando ele foi apresentado numa palestra, numa grande universidade americana, aquele reitor, ele falou: este aqui, depois de Paulo, é o maior pregador que tem na terra. E eles esperavam daquele homem algo muito grande. Quando ele ia falar, às vezes vinha políticos de nações, líderes de nações para ouvir ele. As universidades ficavam em silêncio horas, ele pregava 2, 3 horas impactando. Também era a capacidade dele de pregar, de ensinar, de falar. Mas passaram 10 anos. Ele estava, encontraram ele no hospital, como um indigente, morrendo, porque ele se deixou vencer por causa do álcool, por causa de mulheres. Ele abandonou a esposa, abandonou os seus filhos, perdeu a reputação, perdeu a autoridade. Ali ele trabalhava como um vendedor de caminhão, mas ele não conseguia mais trabalhar por causa da doença. Com 35 anos, ele morreu. Não tinha um familiar com ele, não tinha ninguém. Os irmãos daquela região ali juntaram dinheiro para comprar o caixão, enviaram ele para o cemitério de pessoas anônimas. Ninguém conhece, não tem família, indigente. Por quê? É disciplina. O apóstolo Paulo, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o coloco à servidão, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. E ele disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus, porque Cristo era disciplinado. O apóstolo Paulo era disciplinado. Jesus, quando ele viveu aqui nessa terra, ele não veio como Deus, não. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Tudo que ele aprendeu foi pela obediência, foi pela disciplina. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a falar, aprendeu a andar. Quando a gente vê ele debatendo com os fariseus, com os escribas, é porque ele conhecia toda a Bíblia Sagrada. E ele conheceu como, irmãos? Estudando a Bíblia Sagrada. Jesus era disciplinado em meditar na palavra de Deus. Jesus era disciplinado na oração. Ele orava longas horas, irmãos. Às vezes ele saía ali, por exemplo, depois que ele multiplicou os pães, estava aquela euforia ali com ele. Ele deixou todos. E a Bíblia diz que sozinho, como um atleta, sozinho, ele foi para o monte. Os discípulos pegaram parte e ele orou ali um tempo suficiente. E depois ele sai andando sobre as águas, porque ele tinha que encontrar os gadarenos. Ele tinha um plano de vida, ele tinha um propósito que ele não se desviava. A gente vê ali quando Maria diz, quando acabou o vinho, que ela falou, acabou o vinho, e falou: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A palavra de Deus diz, quando os irmãos de Jesus chegaram nele e falaram, quando ele estava na Galileia: por que você não vai para Jerusalém? Quem quer ser um profeta conhecido é em Jerusalém, não é na Galileia. Jesus disse: vai você, que não tem tempo, que não tem propósito. Eu só vou na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. E quando chegou o tempo de Deus ali para Jerusalém, ainda que os discípulos falavam: não vai, mestre, eles vão te matar. Eu vou. De maneira, irmãos, que quando Jesus diz: está consumado, ele tinha completado a sua obra toda em 3 anos e meio, porque era disciplinado, querido. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, completou a obra. Ele disse: acabei a carreira. Ele completou a missão que lhe foi dada. Quando você é disciplinado, você é frutífero, você vive os planos de Deus. Não deixe a tua vida ser bagunçada, não. Não seja
tinha que orar, não, eu estou na casa do Senhor, tenho um Deus que é vivo, então quero me relacionar com esse Deus, como que eu vou fazer? E um dia o pastor Luiz pregando sobre a oração, ele disse que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu falei, então eu vou orar 3 vezes ao dia. Talvez eu tinha 2 semanas de crente, eu passei a orar todas as vezes, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu orava 1h de manhã, ia para o trabalho, na hora do almoço era 2 horas de almoço. Eu ia com os amigos almoçar, a gente almoçava no Conjunto Nacional. Depois de 1 hora eu falava, não, agora eu tenho que ir para a igreja para orar. Eles ficavam olhando aquilo, eu ia ali no Universal que tinha perto do trabalho, eu dobrava ali meu joelho 1 hora orando, de joelho ali, no fundo da igreja. À noite a mesma coisa. Irmão, eu tenho feito isso desde os meus 14 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, há uns meses atrás, nós fomos para Caldas Novas. E quando chegamos ali, eu com minha família, com os meninos, a gente é correria o dia todo. Mas de manhã cedinho, antes de todo mundo acordar, 6 horas da manhã, eu dobrava o meu joelho, às vezes eu ia ali para o banheiro, eu orava 1 hora. Aí acordava todo mundo, a gente passeava, ia para o clube, à noite comia, tá? Todo mundo voltou para casa, a gente ficava assistindo televisão, quando dava meia-noite e pouco, eu vi que todo mundo dormiu. Aí o silêncio saía da cama, eu ia orar. Glória a Deus. Independente de onde eu estava, independente de quantas horas eu ia dormir. Às vezes eu acordava 6, porque tinha que orar antes do pessoal acordar, e às vezes eu ia dormir, era 1 hora. Todo mundo dormiu, então eu ia orar de 1 às 2. Sempre. Sempre fui fiel nos dízimos. Desde o momento que eu me converti, eu vi a minha mãe colocando o dízimo dela na Bíblia, e eu entendi que era aquilo. Uma única vez, um único mês, quando eu tinha 18 anos, eu fiquei sem dizimar. E quando eu estava olhando aquela minha vida, virou ali uma bagunça pequena ali. Quando eu olhei, eu estava descendo as escadas do setor de autarquia sul, o Espírito Santo me lembrou: esse mês tu não dizimou. Nunca mais eu fiquei sem dizimar. Eu tenho o meu padrão de jejum. Eu estou falando isso por quê? Para te incentivar a ter uma vida disciplinada. Deixar de tratar as coisas de Deus com bagunça. Congregar fielmente. Eu congregava na igreja às vezes, irmãos, a maioria dos cultos tinha 1, 2 pessoas. Era um culto de Deus de oração, podia ser só uma pessoa lá. Às vezes era só o pastor e a esposa dele. Eu estava lá. Culto de quarto, eu estava lá. Consagração pela manhã no sábado. O que eu vou estar fazendo em casa no sábado? Se eu não estiver assistindo televisão? Não, é culto de oração, eu estou lá. É escola bíblica dominical, no domingo, eu estou lá. Um compromisso de você jamais se afastar da casa do Senhor. Às vezes a pessoa vem perguntando: Senhor, por quê? Que a minha vida está bagunçada. Mas como que você trata as coisas de Deus? Às vezes é de qualquer jeito. A Bíblia diz que apareceu diante do Senhor Abel e Caim, apresentando uma oferta. A palavra do Senhor diz que a oferta de Abel foi aceita, de Caim não. E Caim ficou cheio de questionamento: Senhor, por quê? E às vezes, querido, você se pergunta: Senhor, por quê que a minha vida está andando em si? Por que eu não saio do lugar? E o Senhor disse para Caim: Caim, se procederes bem, acaso a tua oferta também não será aceita? Deus não faz, querido, acepção de pessoas. Mas ele disse para Caim: Caim, eis que o teu desejo está à porta, cabe você dominar. O teu desejo está à porta, cabe você dominar. Às vezes, querido, você não tem controle nenhum com a sua língua, não tem controle com os seus olhos, não tem controle com o seu comportamento. Daí o desejo está à tua porta, cabe você dominar. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele diz: Tito, seja temperante, ou seja, controla o teu temperamento. E aí tem pessoa que fala: o meu temperamento é assim mesmo, eu sou estourado, eu sou intolerante, paciência é zero, briga com todo mundo. Irmãos, isso é falta de domínio próprio, isso é falta de controle, querido. Tito estava
de Hebreus que toda disciplina, no primeiro momento, ela não parece trazer alegria, antes parece trazer dor e tristeza. Mas a questão, irmãos, é que você pode sentir dor por causa da disciplina, ou você pode sentir dor por causa do arrependimento de uma vida perdida, de uma vida frustrada. Eu estava lá fui ver a chácara com as irmãs e os irmãos segunda-feira passada, e aí naquele momento eu estava ali conversando com o dono da chácara, a gente se afastou um pouco, e aí ele começou a contar a vida dele, e ele falou para mim, ele falou: pastor, eu desperdicei a minha vida inteira, e o olhar dele muito triste, e ele falou: por causa de mulher. Ele falou: entrou uma mulher novinha aqui na minha vida. Começou assim, ele começou a explicar como que ela seduziu ele dentro da casa dele. E ele depois, ele falou: e também por causa do álcool. E era festa, era bagunça. E ele falou: eu perdi tudo isso na minha vida. Estou tentando recuperar agora os cabelos brancos. Quando você não tem disciplina, você vai sofrer. Porque você vai olhar para trás, você vai comparar a sua vida com a dos outros, e você vai pensar aonde que você poderia estar. Talvez você teve dons, talentos, capacidade, mas foi entregando a sua vida, foi desperdiçando a sua vida por causa da indisciplina. E o Senhor disse no primeiro momento, a disciplina parece trazer tristeza, parece que não nos traz alegria, mas Ele diz: mas depois nos trará alegria. Depois, querido, você não pensa no agora, não, você pensa no depois. Pensa em coisas naturais, irmão. Às vezes você quer comer o que quer, mas às vezes você fala: não vou comer isso aqui, e aí depois você se sente bem. Cara, não vou fazer um exercício físico aqui, eu não tenho vontade de ficar correndo aqui em cima de uma esteira. Às vezes isso não traz nenhuma alegria, mas depois. Agora olha, imagine, irmão, a vida espiritual. Às vezes você não quer buscar Deus, às vezes você não quer orar, não quer jejuar, mas faça, mesmo contra a sua vontade, querido. Quantas vezes eu dobro o meu joelho sem querer, quantas vezes eu venho até para o culto, irmão. Às vezes numa segunda-feira eu faço o que eu não quero, mas depois você sente alegria, irmão, de estar dentro da vontade do Senhor. Glória a Deus, o Espírito Santo vem te dar graça, irmão, de fazer isso, porque domínio próprio é fruto do Espírito. Ninguém consegue vencer apenas com a mente. Ah não, eu sou um homem que tem uma mente na mente, que tem uma mente fixa, como eu já vi alguns atletas. Eu já vi atleta, irmãos, falando lá no UFC, ele falando: não, a força não está aqui não, a força está aqui, agora eu vou buscar o cinturão, agora eu vou ganhar, agora. Aí ele ganha uma luta, ganha 2 lutas, daqui a pouco foi pego no dó. Cadê a força aqui? Quantos atletas são disciplinados para algumas coisas, mas daqui a pouco estão usando substâncias ilícitas, cocaína, maconha e outras coisas, ou em questão sexual, em alguma área